Alô a todos que acompanham a nossa videoaula. Esse é o nosso nono módulo e a nossa primeira aula sobre cálculo da heparina. Se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever, dar um like e compartilhar nosso vídeo na rede social. Vamos agora abordar sobre a heparina, principalmente sobre a apresentação da heparina. A heparina vem em unidades internacionais, sendo que a forma de apresentação da heparina é de duas maneiras que temos no mercado, na forma de ampola de 5.000 unidades internacionais, diluído em 0,25 ml nesse caso, e também na forma de frasco ampola, onde temos diluído a heparina de 5.000 unidades internacional por ml, nesse caso, na forma de frasco ampola. Então, inicialmente, nós estamos apresentando aqui para vocês as formas de apresentação da heparina. Observe muito bem que temos a heparina na forma de ampola, que nós temos 5.000 unidades internacional, diluído em 0,25 ml nesse caso, e temos também heparina na forma de frasco ampola, onde temos 25.000 unidades internacional, diluído em 5 ml. Então agora vamos abordar principalmente sobre as formas de apresentação de seringas que podem ser utilizadas para aspirar esse medicamento e administrar no paciente. No mercado nós temos seringa de 3 ml. A seringa de 3 ml está dividida em quantas partes? Em 30 partes iguais. Então eu divido 3 dividido por 30 é igual a 0,1 ml. O que significa? Ou seja, cada intervalo da seringa de 3 ml é igual a 0,01. Você pode estar perguntando, para que eu quero saber graduação de seringa? Você tem que saber a graduação de seringa porque você vai aspirar quantidades, vamos dizer, que vão ser administradas no paciente, como no caso 0,1, 0,2, então assim sucessivamente, tá certo? É importante também conhecer a seringa de 1 ml. A seringa de 1 ml está dividido em 50 partes iguais, então vou dividir 1 dividido por 50, que é igual a 0,02 ml. Nesse caso, cada risquinho ou cada intervalo da seringa de 1 ml é igual a 0,02. No caso da seringa de unidades internacionais, que está graduado, eu vou dividir aqui 100 unidades internacional por 50, ou seja, a seringa de 100 unidades internacional está dividido em 50 partes iguais. Ou seja, cada intervalo desse risquinho é igual a 0,2 unidades internacional. Então você acaba de conhecer a seringa de 3 ml, a seringa de 1 ml e a seringa de 100 unidades internacionais que são utilizadas para administrar a heparina. Agora vamos realizar aqui o cálculo da heparina. A nossa primeira questão vem dizendo o seguinte: temos que administrar 2.500 unidades internacional de heparina por via subcutânea de 12 em 12 horas. E só temos na enfermaria, nesse caso, ou no hospital, ou numa UBS, apenas frasco ampola de 5.000 unidades internacional por ml. E temos também seringa de 3 ml para administrar essa heparina. Então a pergunta é o seguinte: quantos ml desta solução devemos administrar? Então, nós inicialmente vamos ter que avaliar as informações que tem no frasco ampola dessa heparina. Nesse caso, temos uma heparina aqui de 25.000 unidades internacional, diluída em 5 ml. Então, as informações que eu tenho aqui, que a heparina, que é no caso uma solução, que de 25.000 unidades internacionais está diluída em 5 ml. Nesse caso, eu tenho então 5.000 unidades internacional por ml. Por que eu tenho 5.000 unidades internacional por ml? Porque no caso desse frasco ampola é uma heparina de 25.000 unidades internacional que está diluída em 5 ml. Ou seja, em cada ml eu tenho 5.000 unidades internacional. Então, passando o traço aqui, eu já tenho um parâmetro também, ao mesmo tempo, para eu iniciar o meu cálculo, onde que eu já sei que 5.000 unidades internacional está diluído em 1 ml. Então, é só utilizar, assim, nesse caso, a regra de 3, onde 5.000 aqui está diluído em 1 ml. E aqui embaixo eu quero calcular, eu tenho que saber, através desse cálculo, em quantos ml
2.500 unidades internacional de heparina está diluída. Então, nesse caso aqui, é só realizar, nesse caso, a regra de 3. X vezes 5.000 e também 2.500 vezes 1. Nesse caso, a nossa conta vai ficar montada da seguinte maneira. Aonde eu vou realizar esse cálculo no primeiro membro, x vezes 5.000, e no segundo membro, 1 vezes 2.500, que essa conta vai ficar da seguinte maneira. Vai ficar no primeiro membro, vai ficar 5.000x, e no segundo membro vai ficar 2.500. Nesse caso agora, x que está no primeiro membro vai permanecer e 2.500 vai permanecer também no segundo membro, sendo que vai ficar nossa conta da seguinte maneira: x vai continuar no primeiro membro e 2.500 vai ficar no numerador no segundo membro, e os 5.000 vai passar para o outro lado, dividindo, aonde eu vou ter uma divisão agora de 2.500 dividido por 5.000. Então, realizando essa divisão de 2.500 dividido por 5.000 vai dar 0,5 ml. Ou seja, eu acabei de descobrir aqui, através dos nossos cálculos matemáticos, utilizando a regra de 3, que essa quantidade de 2.500 unidades internacional de heparina está contida ou está diluída em 0,5 ml. Na prática vai acontecer assim: foram prescritos, no caso da heparina, 2.500 unidades internacional por via subcutânea. Então vamos utilizar, nesse caso que foi prescrito, para mim utilizar uma seringa de 3 ml. Eu já sei que eu tenho um frasco ampola, sei que esse frasco ampola tem 25.000 unidades internacional, que está diluído em 5 ml, e sei também que 5.000 unidades internacional está diluído em 1 ml. Eu tenho aí a quantidade que eu devo administrar no paciente, que é de 2.500 unidades internacional. Observe que eu vou pegar uma seringa de 3 ml, nesse caso a seringa de 3 ml, sabemos que cada intervalo, cada risquinho dela é igual a 0,1 ml, e assim eu vou aspirar apenas a quantidade que eu vou administrar no paciente, como no caso aqui 0,5 ml da solução de heparina que eu vou aspirar. Observe muito bem na tela que eu vou aspirar apenas essa quantidade. Assim eu tenho a minha resposta e você também tem esses dados práticos, onde você pode praticar, aonde você está assistindo a nossa videoaula. Vamos agora para a próxima questão, a nossa segunda questão. E observe que a segunda questão vem dizendo o seguinte, em seu enunciado: temos que administrar 500 unidades internacional de heparina por via subcutânea a cada 24 horas. E só temos na enfermaria frasco ampola de 5.000 unidades internacional por ml e seringas que eu tenho também de 3 ml. Quantos ml desta solução devemos administrar? Observe que inicialmente eu vou realizar uma boa leitura das informações que contém no frasco ampola. Essa leitura do frasco ampola, onde esse frasco ampola eu tenho uma solução, e nessa solução, nesse frasco ampola, eu tenho uma concentração que é de soluto de 25.000 unidades internacional, que está diluído em 5 ml. Ou seja, se 25.000 está diluído em 5 ml, então em cada ml eu tenho uma quantidade de soluto de 5.000 unidades internacional. Agora eu tenho o meu primeiro parâmetro para eu realizar esse cálculo. Vamos lá, passando o traço aqui, onde é só utilizar a regra de 3 no primeiro momento, onde 5.000 unidades internacional está diluído em 1 ml. Eu tenho que descobrir em quantos ml 500 unidades internacional está diluído. Então, tenho que descobrir então em quantos ml 500 unidades internacional está diluído para poder eu aspirar deste frasco ampola. Realizando esse cálculo utilizando a regra de 3, x vezes 5.000 e também 500 vezes 1. Essa nossa conta vai ficar da seguinte maneira, ela vai ficar montada assim após realizar esse cruzamento, onde vai ficar 5.000 vezes x no primeiro membro e no segundo membro vai ficar 500 vezes 1. Realizando esse cálculo, no primeiro membro vai ficar 5.000x e no segundo membro vai ficar 500. Por que vai ficar 5.000x? Porque eu fiz a multiplicação. 5.000 vezes x, que dá 5.000x no primeiro membro. No segundo membro, vou multiplicar 500 vezes 1, que vai dar 500. No segundo membro, então, vai ficar 500 nesse caso.
Observe muito bem que no primeiro membro vai ficar X e no segundo membro vai ficar os 500. E esses 5.000 vai passar para o segundo membro dividindo, pessoal. Observe como vai ficar a nossa conta. Então, permaneceu o X no primeiro membro, os 500 que está no segundo membro vai ficar no numerador e 5.000 passou para o outro lado, o quê? Passou para o outro lado dividindo, pessoal. Os 5.000 passou para o outro lado aqui dividindo. Agora eu tenho uma divisão de 500 dividido por 5.000. Quanto é que dá 500 dividido por 5.000? 500 dividido por 5.000 dá 0,1 ml. A resposta dessa questão aqui é 0,1 ml. Então eu vou aspirar desse frasco ampola 0,1 ml, porque nesse 0,1 ml contém 500 unidades internacional de heparina. Observem que na prática vai ficar da seguinte maneira. Foi prescrito então heparina de 500 unidades internacional por via subcutânea. E vamos usar aqui, na prática, vamos usar uma seringa de 3 ml. Eu tenho que ler inicialmente as informações que contém no frasco ampola, que é 25.000 unidades internacional, está diluído em 5 ml, ou seja, 5.000 unidades internacional está diluída também em 1 ml, tá certo? Então eu fiz o meu cálculo todinho, onde eu realizei meu cálculo, onde devemos administrar 0,1 ml da solução de heparina. E na prática eu tenho o quê? A seringa de 3 ml. A quantidade que eu devo aspirar com a seringa de 3 ml, nesse caso, eu estudei nesse caso a seringa de 3 ml, onde a seringa de 3 ml está dividida em 30 partes iguais. Se a seringa de 3 ml está dividida em 30 partes iguais, eu vou dividir 3 por 30, e que é igual a 0,1, ou seja, cada risquinho, cada pequeno espaço dessa seringa de 3 ml, é igual a 0,1 ml. Então, nesse caso, eu vou aspirar apenas 0,1 ml, como você está observando aí, está sendo indicado aqui na tela. Por que vou aspirar apenas 0,1? Porque foi a quantidade que eu calculei, que eu tenho que aspirar apenas 0,1 ml, porque em 0,1 ml contém 500 unidades internacionais de heparina, nesse caso. Observem que nesse tipo de questão do cálculo da heparina, eu tive que inicialmente utilizar o menor valor. Uma heparina que estava diluído em 5 ml, ou seja, 25.000 unidades internacionais de heparina estava diluído em 5 ml, ou seja, cada ml contém 5.000 unidades internacional. Então, utilizei ali o menor valor, um padrão que deu para me calcular utilizando a regra de 3. Eu encontrei a quantidade em ml que eu tinha que aspirar do frasco ampola. Um detalhe, que nesse cálculo aqui eu tinha que utilizar e aspirar sempre com uma seringa de 3 ml. Para isso, eu tenho que conhecer a graduação da seringa de 3 ml. Por isso que no começo dessa videoaula eu falei sobre a seringa de 3 ml, a seringa de 1 ml e de 100 unidades internacionais. Pode ser necessário você conhecer as seringas, porque muitas vezes são prescritas doses muito pequenas. Se são prescritas doses muito pequenas, você vai assim ter que utilizar seringa adequada para você aspirar a quantidade certa que foi calculada. Então, se você está chegando agora nesta videoaula e você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever, dar um like e compartilhar nosso vídeo na rede social. Ficamos por aqui e até a próxima aula.